Bom, vamos voltar para o Salmo 23, né? Esse salmo fala a respeito de uma metáfora muito linda. Então eu quero te contextualizar sobre esse salmo. Esse é um salmo de Davi. E muitas vezes eu pensei que Davi escreveu esse salmo quando ele era um garoto e quando ele estava cuidando das suas ovelhas. Então, vamos colocar lá, Salmo 23. Esse salmo diz assim: o Senhor é meu pastor. Ali vai estar de um jeito, eu vou falar do jeito que eu decorei, tá bom? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos, é um salmo maravilhoso. E muitas vezes eu pensei que Davi tinha escrito esse salmo quando ele era um pastor de ovelhas, quando ele era talvez um garoto ainda. Mas estudando mais profundamente sobre esse salmo, eu descobri que Davi escreveu esse salmo bem velhinho. Depois de ser rei, depois de ter sido um homem de guerra, depois de ter ido para as batalhas, depois de ter ficado na caverna, depois de ter sido perseguido, depois de ter sido vitorioso, depois de ter sido pecador, depois de ter sido perdoado, depois de ter sido chamado, depois de ter sido chamado por Deus para fazer tudo o que ele fez, depois de ter errado, depois de ter acertado, depois de ter passado por tudo que ele passou, Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Davi escreveu esse salmo declarando que, fazendo uma metáfora com aquilo que ele viveu na sua juventude. Pode deixar assim. Não está parando? Parou? Aquilo que ele viveu na sua juventude como um rapazinho, que eu quero ler depois uma tradução diferente para vocês. Mas Davi, então, ele declarou esse salmo, queridos, ele escreveu esse salmo no momento da vida dele, onde ele já tinha passado por muitas situações diferentes, onde ele já tinha vivido muitas coisas, onde ele já tinha experimentado vitórias, lutas, onde ele já tinha tido realmente muitas experiências, e onde ele pôde falar esse salmo tão maravilhoso. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que talvez Davi estava dizendo para a gente aqui nesse salmo: eu sei exatamente quem Deus é. Eu posso dizer para vocês quem Deus é. Hoje eu conheço, eu tenho experiência na minha vida. E eu posso dizer, e eu quero parafrasear algumas coisas que eu entendo hoje, olhando para a vida de Davi, e nós temos que entender que a Bíblia ela é um conselho todo, ela não é uma palavra só, ela não é um versículo só, ela não é um texto só, e eu quero fazer isso com você nessa manhã. E Davi então talvez estava dizendo: eu sei quem Deus é, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele cuida de mim por toda a minha vida. Não importa por onde eu ande, não importa por onde eu tenha que andar, se Ele for o meu pastor, eu não preciso andar com medo de nada, porque Ele está comigo. Ele me consola, Ele me corrige, Ele me refrigera, Ele me traz para o lugar seguro. Ele é o meu pastor. E Ele me traz promessas sobre a minha vida. É uma expressão realmente poética de gratidão. É uma expressão
é um salmo também messiânico, porque ele está falando a respeito do próprio Jesus. Nós vemos uma ligação muito forte com João 10, quando Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem entrar pela porta, quando Jesus fala que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão, mas ele é a porta, eu sou o bom pastor. Depois nós vamos ler alguns textos desses que fala sobre o bom pastor. Sabe, queridos, eu creio que uma das coisas que esse salmo está dizendo é que o Senhor sabe exatamente tudo o que você precisa. E de nada você terá falta. Amém? De nada você terá falta. No entanto, eu creio que muitos de nós têm entendido de uma forma errada esse texto da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós questionamos, mas Senhor, se o Senhor é o meu pastor, se a tua palavra diz que nada me faltará, por que eu estou tendo falta? Por que está acontecendo isso na minha vida? Talvez é porque a gente não está entendendo muito bem a profundidade, o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. E eu gostaria de ler um texto com você, que está lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Aqui nós vemos a vida de um outro homem de Deus tremendo, que é Paulo. E sabe, queridos, Paulo também, como Davi, foi um homem de Deus, que passou por muitas coisas na sua vida. E Paulo, talvez se ele vivesse nos dias de hoje, talvez Paulo estivesse dizendo assim, olha pessoal, eu sei o que é andar num carrão e eu sei o que é andar a pé. Talvez Paulo dissesse, eu sei o que é ficar hospedado no hotel 5 estrelas e eu sei o que é ficar hospedado na casa daquele irmão mais pobrezinho que tem o banheiro fora de casa. Talvez Paulo, se fosse Paulo hoje, que estivesse dizendo, e Paulo diz assim, digo isso, no versículo 11, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, e essa palavra contente é importante, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tem gente que usa só esse último versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cadê o resto, pessoal? Cadê o contexto desse versículo? Eu sei passar escassez, eu sei passar dificuldade, eu sei passar abundância, mas eu também sei passar escassez. Eu sei viver no dia de luta e eu sei viver no dia de vitória, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Existe um conselho inteiro aqui na palavra de Deus. E aqui, voltando para Davi, Davi estava dizendo, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta, porque tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo que eu preciso é de Jesus. Dá para entender, queridos? Isso aqui é tão tremendo, é tão maravilhoso, é uma verdade tão assim forte na palavra de Deus, que nós precisamos entrar nela e entender o que essa verdade está dizendo. Sabe, o Felipe, nosso filho, que está estudando lá, né, fazendo o mestrado, ele teve uma aula de ovelhas. Ele foi levado para uma fazenda de ovelhas. Olha que lindo isso. Uma senhora, ela foi chamada pelo Senhor para manter uma fazenda com criação de ovelhas, para ensinar missionários e pastores a respeito do cuidado das ovelhas. E ela, então, o ministério dela é levar pastores lá, e ela estuda sobre isso. E ela leva então pastores, ela leva missionários e ela ensina sobre as ovelhas. É muito legal. É muito legal. O Felipe falou disso aqui quando ele pregou? Não, né? Mas é muito legal ouvir ele contar. E ele nos contou, né? Foi muito especial. E
Uma das coisas eu estudei também um pouquinho sobre isso para falar hoje para vocês, né? E uma das coisas, a palavra de Deus nos compara com ovelhas, né, do seu pastoreio. E uma coisa importante de nós vermos aqui na palavra de Deus, olha que coisa interessante. Uma das características da ovelha é que, apesar da ovelha até se tornar na sua idade adulta um animal que fica de um grande porte, pode chegar a 50 quilos, por exemplo, né? E é um animal grande, de grande porte. Ela não tem em si mesma, como que eu escrevi? Ela não tem defesas naturais dela. Ela não tem garras, ela não tem presas de defesa. Ela não é um animal de ataque e defesa. Ela precisa ser cuidada. A ovelha também, uma das características da ovelha é que ela não vive sozinha, mas ela precisa viver em bando. Ela precisa viver em grupo. Será que a gente pode entender alguma coisa sobre isso? Se ela está sozinha, ela fica muito vulnerável a ataques. Eu quero mostrar para vocês também, daqui a pouco, um vídeo que o Paulo me mostrou muito legal, sobre uma ovelha que foi achada e ela estava sozinha. Vamos passar agora? Você está pronto aí o vídeo? O Paulo me mostrou um vídeo, talvez vocês tenham visto isso, de uma ovelha que foi achada depois de um tempo e ela estava, acho que na Austrália, amor? Na Austrália? Vamos ver se eles estão prontos. E essa ovelhinha foi achada, essa ovelhona, ovelha, né? Foi achada. Não é esse. Vamos ver. Começa assim já? É esse, Paulo? Acho que vocês estão mostrando o vídeo errado. É uma ovelha também, né? Mas não é essa que eu queria mostrar. Mas a ovelha precisa ser tosquiada também, né? Olha que coisa interessante, que tem muito a ver com João 10. Uma das coisas que acontece com o rebanho de ovelhas é que a ovelha, ela acostuma, as ovelhinhas vão crescendo, acostumando com a voz do pastor, daquele que guia, que conduz as ovelhas. E uma das coisas que aquele que cuida, né, o pastor que cuida das ovelhas, sempre era feito com duas gerações diferentes. Sempre um mais velho e um mais novo. Por quê? Porque uma das coisas complicadas de uma ovelha, de se fazer como uma ovelha adulta, por exemplo, seria vender uma ovelha para um outro pastor de um outro rebanho. Porque uma coisa muito comum de acontecer, se isso acontecer, de vender uma ovelha de um rebanho para o outro, é quando ela passar para o outro rebanho, ela não reconhece a voz daquele pastor e ela se torna rebelde naquele outro rebanho que ela está. E ela traz confusão no meio daquele bando, ela começa a se bater com as outras ovelhas, porque ela não reconhece a voz do pastor. Então, uma coisa que acontece é que, ou quando ela está na idade adulta, ela deve ser vendida para o abate direto, ou ela deve permanecer nesse rebanho até a hora da sua morte, ou até a hora própria, né, dela ser tosquiada, enfim, ela deve permanecer. E se o pastor precisar se ausentar, por isso é importante ter aquele outro de geração mais nova, que vai fazer a transição para ele, porque ela já está acostumada com a voz desse outro novo, que está junto com ele. Olha que coisa linda, gente. Olha como a palavra de Deus, ela é cheia de simbolismos maravilhosos para as nossas vidas. E a palavra de Deus é tão rica. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Senhor, que coisa linda. Então, esse pastor mais velho, junto com esse pastorzinho mais novo, eles juntos vão pastoreando as ovelhas. E a voz dos dois, ela é conhecida pelas ovelhas. E isso traz uma harmonia entre o rebanho. E se o pastor mais velho precisa se ausentar, o pastor mais novo está lá para falar. E as ovelhas reconhecem a sua voz. Porque
elas foram acostumadas com esse pastor mais novo. Uma coisa muito comum, né, que nós podemos ver num rebanho de ovelhas, é que essas ovelhas, então, elas precisam de tempos em tempos. Conseguiu, amor? Elas precisam de cuidados na sua lã, na sua pele, para que haja saúde. Elas precisam ser tosadas. Nós poderíamos dizer podadas, talvez, né? Precisa ter uma limpeza na sua lã. Vamos ver então esse vídeo aqui, que agora, se Deus quiser, vai estar certo. Apaga a luzinha aqui na frente para ficar melhor. Esta é Sheila, a ovelha. Ela ficou 6 anos desaparecida após se perder em uma floresta da Tasmânia, na Austrália. O animal já tinha dificuldades para se mover por causa do peso da lã que a cobria. O tosqueador John Lananan disse que a lã de Sheila estava cheia de nós e restos de alguma coisa. Na primeira tosa foram retirados pouco mais de 21 quilos de lã da ovelha. Mas Sheila não bateu o recorde de carneiro conterrâneo, Cris, 200... Gente, não consegui ler. Tá. É só para vocês verem rapidinho. Mas a história é o seguinte. Uma ovelhinha foi achada, perdida, depois de 6 anos, né, Paulo? Mais ou menos eles calcularam que durante 6 anos ela se desgarrou do rebanho. E o que acontece é que quando essa ovelha não é tosqueada e ela não é cuidada, a lã vai crescendo tanto que ela passa a ter dificuldade para comer, para beber água. Ela vai tendo dificuldade, ela pode se enroscar com lama e vai ficando duro o seu pelo. E ela não tem ninguém que cuide. E isso vai tornando, pode até trazer prejuízo para a sua saúde. Porque ela não tem um pastor que cuide da sua lã, da sua pele. João 10, de 2 a 5, diz assim. Vamos ler João 10? João capítulo 10, versículo 2, até o versículo 5. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Vamos ler até aqui. Queridos, nós falamos sobre a voz do pastor, e eu quero dizer nessa manhã, você precisa conhecer a voz do bom pastor. Você precisa gastar tempo com a presença do Senhor na sua vida. Você precisa gastar tempo ouvindo a voz do bom pastor. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor. Uma das coisas que vai trazer para você a importância da voz do Senhor também é a comunhão do corpo de Cristo. É você estar participando, você estar dentro de um rebanho onde uma palavra é declarada, quando existe uma direção na igreja, quando existe algo que é declarado aqui, você crê que a voz do Senhor está proferida neste lugar, amém? Uma direção está vindo da parte do Senhor, algo está sendo falado. Querido, nós temos muitos pastores especiais ministrando, nós temos muitas mensagens hoje que são ouvidas pela internet, mas você entende que você precisa conhecer a voz do seu pastor? E agora eu estou falando do seu pastor aqui, desse lugar, da casa que você serve. Você precisa ter uma visão clara de para onde você está indo, do lugar que você pertence. Você precisa ter essa noção de pertencer a uma casa, de estar colocado num rebanho, de um lugar onde você é cuidado, um aprisco. Você precisa estar, por isso nós temos essa visão das células, dos pequenos grupos, lugares onde você é tosqueado, onde você é guardado, onde você é pastoreado, onde a sua voz também é ouvida. Amém, querido? Onde você é cuidado,
onde você não está solto por aí. Amém, amados? Jesus continua em João 10 dizendo a respeito dele mesmo. Ele diz: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele diz, ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido por elas. Você entende que você precisa ser conhecido pelo Senhor? Você precisa conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. No versículo 2 e 3, continuando o Salmo 23, eu quero continuar meditando com você. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Queridos, a palavra de Deus, quando está falando sobre leva-me a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a palavra do Senhor está falando sobre alimento. Está falando sobre você ser alimentado, sobre você ter um lugar onde realmente você pode ser sustentado, onde você se sente fortalecido, onde você diz, eu estou inteiro no Senhor, eu faço parte de um rebanho, eu faço parte de uma casa, eu sou parte do rebanho do pastoreio do Senhor, mas não apenas isso, eu sou alimentado, eu sou sustentado, eu estou fortalecido na casa do Senhor. Amém, queridos? Sabe, uma das coisas que acontecia aqui nesses rebanhos da Palestina, é que os pastores, toda manhã, eles precisavam levantar e conduzir o seu rebanho. Por isso era importante eles conhecerem a voz do seu pastor, porque tinham muitos pastores e muitos rebanhos, e muitas vezes nós vemos até fotos disso, em alguns lugares, como eram lugares íngremes, altos, de montanhas, que eles precisavam passar para procurar lugares de pastagem. Eles até, em alguns lugares, tinha que ser uma fila indiana com as ovelhinhas. Então as ovelhas precisavam ouvir, e algumas ovelhas, é muito interessante, eu já ouvi meu pai pregar sobre isso também muitas vezes, sobre as ovelhas. Algumas ovelhas têm um sininho, e essa irmã que pregou lá para o Felipe, que falou, ela contou sobre ovelhas guias no meio das ovelhas. Isso é muito legal, e é muito legal porque a gente entende que Deus também levanta entre nós ovelhas guias, amém, queridos? São referenciais que nós temos no meio do povo, a liderança que o Senhor levanta entre nós. São ovelhas que têm um sininho, blim, 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 está falando, vem aqui atrás de mim, olha para mim, vem cá, vamos comigo, amém, queridos? E então, esses pastores nômades, né, precisavam ser nômades, porque lá em Israel existe uma escassez de água, e eles precisavam cada dia, o Paulo estava me explicando isso sobre as terras também, né, Paulo? Então a terra era de todo mundo, então eles precisavam sair e procurar as pastagens. E quando Davi está dizendo assim, leva-me, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Uma coisa muito importante era que o pastor então ia levando até esses lugares, mas muitas vezes, para chegar nesses lugares, passava por vales perigosos. Sabe, queridos, muitas vezes, os vales perigosos, você precisa entender que Deus está permitindo que você passe. Faz parte da sua caminhada com Deus. Vales da sombra e da morte. E Ele está com você. O Senhor está comigo. No vale da sombra e da morte. Eu vou falar um pouquinho sobre Ele já já, mas você precisa entender que muitas vezes, para chegar naquele lugar de pastos verdejantes, alguns momentos vão ser momentos difíceis da nossa caminhada. E nunca, se alguém te disse que é tudo maravilhoso, tudo cor-de-rosinha, aceitou Jesus e, nossa, acabou tudo os seus problemas, né? Isso aí, blá, 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 de televisão. Por isso que você tem que saber qual voz você ouve. Tem gente que se alimenta da palavra de Deus igual vai em restaurante self-service. Isso aqui eu quero comer, isso aqui eu não quero. Eu quero ouvir um pouquinho daquele pastor, quero ouvir um pouquinho daquele outro pastor. Isso aí não é servir a Deus. Você precisa estar plantado num lugar, você tem que ouvir uma voz. Você
Você tem que ouvir o teu pastor, você precisa ouvir. Eu não estou falando que você não pode ouvir outras pregações, mas você tem que entender que você tem que ter um lugar onde você ouve, onde você é alimentado, onde você é plantado, onde você obedece. Amém? É obedece mesmo a palavra que eu estou falando. É obedecer mesmo. É bíblico isso, queridos. Estarmos sujeitos às autoridades. Estarmos debaixo das autoridades, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Pessoas que são colocadas pelo Senhor nas nossas vidas. Para nos orientarem, para nos abençoarem, para nos guardarem, para nos admoestarem, para nos exortarem, para nos amarem. Amém, queridos? Isso é bênção para as nossas vidas. E então, esse pastor levando até os lugares verdejantes, as águas de descanso, esse caminho que faz parte, refrigera-me a alma. Amados, eu fui pega de muita surpresa quando eu fui estudar profundamente o Refrigera Minha Alma. Eu comprei, a gente comprou uma Bíblia especial aqui do hebraico, nós dois, né, amor? Foi muito legal. E para estudar, e a gente pega daí cada palavra. E nós fomos estudar essa aqui, essa palavra do refrigera-me, nesse texto bíblico, não tem a ver só com, me enche de alegria, Jesus, me dá um refresco aqui. Esse refrigera-me. Eu quero te mostrar o que é esse refrigera minha alma. Olha só, lá no sentido original da palavra. Também traz um refresco, tá? Mas não é só isso. Olha só. Fazer retornar. Trazer de volta. Pôr de volta no lugar correto. Devolver, restaurar. Permitir voltar. Renovar. Reverter, revogar. Ser devolvido ao lugar de origem. Ser restaurado, ser trazido de volta. A palavra refrigera a minha alma. Jesus me traz de volta. Sabe o que tem a ver com isso aqui? Quebrantamento. Arrependimento. E eu quero te contar uma outra figura de uma ovelha. Estudando também sobre isso. Eu li sobre uma situação de uma ovelha que tem a ver com o refrigera-me, com me traz de volta. Uma das coisas que o pastor faz é que uma ovelha indo procurar água e procurando pastos, uma das coisas que pode acontecer, por causa até da natureza dela, é ela cair numa lama. Imagina uma ovelhinha que está pronta para a tosquia, que está cheia de lãzinha, cair num lugar cheio de lama. E vem o sol, e o que acontece com essa ovelha? Ela fica completamente enrijecida. Ela fica dura. É difícil dela andar. É difícil dela respirar. E aí o pastor precisa pegar essa ovelha, levar ela, lavá-la. E algumas vezes tem que até tosquiá-la. Sabe, queridos, Jesus me traz de volta. Lava o meu pecado. Tira a lama de mim, Senhor. Me traz de volta para o refrigério, Senhor. Meu bom pastor, me traz de volta. Eu preciso estar na tua casa, Senhor. Entende o que esse salmo está falando para você nessa manhã? O Senhor é o meu pastor. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Senhor tem um compromisso com o seu nome. Ele disse que Ele não nos deixaria, que Ele não nos abandonaria. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele está conosco todos os dias. Refrigera a minha alma, Senhor, me traz de volta. Senhor, lava. Tira de mim essa lama, Senhor. Algumas traduções, quando fala restaura a minha alma, diz assim, restaura o meu vigor. Eu acho que a NVI, se não me engano, diz restaura o meu vigor. Me traz de volta, Senhor. Reverte
a minha situação. Revoga isso que eu estou vivendo como consequência do que eu fiz. Não permite que eu fique dessa forma. Me permite voltar para o aprisco, Senhor. O outro sentido de refrigério é aquilo que eu estava falando agora há pouco. É a sensação agradável produzida pela frescura ou pelo frescor. O consolo, o alívio de qualquer natureza, conforto. Isso também tem a ver com o refrigério da alma. E eu quero dizer, queridos, que muitas vezes, hoje a Maria trouxe uma palavra sobre a cura das nossas feridas, que o Senhor estava aqui, e eu creio que o Senhor está operando nessa manhã. Sabe, amados, muitas vezes nós precisamos desse refrigério para a nossa alma, desse bálsamo do Senhor que vem nos trazendo refrigério e cura das nossas lembranças, das nossas feridas, dos nossos dilemas. Isso vem pela presença do bom pastor, isso vem pela presença do Senhor, isso vem pelo consolo do Senhor, tem a ver com estar de volta, amém? Tem a ver com estar na presença do Senhor. Quem aqui entendeu já que estar longe do Senhor me faz uma pessoa ansiosa e atribulada? Você já percebeu isso? Como você fica batalhando com as suas próprias forças quando você está longe do Senhor? Como você fica ansioso? Como você fica chato? Quem aqui já... Eu fico muito chata, gente. Quando eu estou sem meu tempo com Deus, quando eu estou sem... Eu fico chata. Eu fico, sabe? Falo que eu não devo, né? Falo mais do que eu devo. Porque a gente precisa da presença de Deus. A gente precisa. Estar longe da presença de Deus nos faz pessoas ansiosas. Nós precisamos entender que esse refrigério, esse trazer de volta, esse cuidado tem a ver com a própria natureza do Senhor, de ser o nosso pastor. O Salmo 23, no versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que... Quero contar uma coisa para vocês. Alguns textos bíblicos para mim, desde que eu era criança, eu sempre conto das coisas da minha mãe aqui, né? Às vezes eu estava com insônia, quando eu era, às vezes, criança ou adolescentinha lá, e eu falava: mãe, não consigo dormir. Daí minha mãe falava assim: filha, começa a falar todos os versículos que você sabe de cor, vai repetindo, vai falando todos no alfabeto que você sabe, vai falando, e daí o sono vai vir, né? Ela fazia isso, lembra, mãe, que a senhora fazia isso comigo? E ela falava, e eu ia fazendo isso. E era muito bom, funcionava. Mas uma coisa que eu faço até hoje é que em momentos de luta na minha alma, eu posso fechar os meus olhos e eu posso começar a repetir a palavra do Senhor. E nesses dias, queridos, alguns dias que eu passei por umas angústias no meu coração, eu comecei a falar esse salmo, eu comecei a repetir, eu comecei a falar. Falei: Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. E eu comecei a declarar isso. Senhor, tu estás conosco, Senhor. Tua vara e teu cajado nos consolam, Senhor. E eu comecei a declarar, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, o significado literal, queridos, da sombra da morte. Né? Como eu disse, eu peguei lá no original, quer dizer, essa sombra da morte tem a ver com escuridão. Tem a ver com momentos na sua vida que você está passando e você não enxerga nada. Tem a ver com um período onde você olha para as coisas e você não consegue ver saída. Você sabe que tem coisas erradas acontecendo. Você sabe que tem uma luta acontecendo e você não consegue ver. Você não tem a solução. Você busca a solução, você tenta achar a solução no que você conhece. Você tenta achar, talvez em livros, talvez em conselhos, talvez até mesmo em versículos que você saiba, e você não acha. Você não encontra.
Você está vivendo um momento de vale da sombra da morte. Você está vivendo um momento de escuridão. E para esse momento, existe uma promessa para você. Ainda que eu ande. Talvez a gente pudesse dizer, quando eu andar. Porque todo mundo vai andar. Quem já descobriu isso? Então a gente pode dizer, quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, o medo não vai me dominar. Porque o medo tenta te dominar. Querido, se o medo tiver o poder de te dominar, se o medo tomar conta de você, você vai viver síndrome do pânico, você vai ter depressão, você vai ter angústia, ou você vai ficar sem apetite, ou você vai comer demais, se o medo dominar você. Mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Querido, eu quero te animar nessa manhã a declarar, a decorar esse salmo e dizer para o Senhor, Senhor, ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você estiver passando, Senhor, tu estás comigo. E eu quero te dar um outro texto nessa manhã. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isso está em Isaías 43, 2 e 3. Se quiser colocar aqui para mim, a gente pode falar de novo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Amém? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Amém. Esse texto é para nós, é um texto do Senhor. Quero ler com vocês Romanos. Pode subir aqui para mim, querido. Quero ler Romanos 8. É um texto bem conhecido, bem gostoso. É um dos outros textos que eu sei de cor mais ou menos, que às vezes eu me embaralho aqui, mas eu gosto muito de decorar esse texto. Romanos 8. Aliás, Romanos 8 você tem que ler muitas vezes, tá bom? É um outro daqueles capítulos da Bíblia que a gente tem que ler bastante, ficar bem vivo em nós. Romanos 8, capítulo 31. Essa é uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? O que você pode olhar na sua vida e falar, Senhor, o que eu vou dizer diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida? Falência, dificuldade financeira, problema na família, problema com meus filhos, tudo que está acontecendo, Jesus, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo na minha casa, Senhor, eu não sei tudo que você pode, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Daí você responde, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Pode continuar lá para mim. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação ou angústia? Morte, angústia, onde que eu parei? Perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Mas, aleluia! Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia! Pois estou convencido
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar, aleluia, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé no teu lugar, querido. Aleluia. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que outrora éramos pecadores, queridos, estávamos presos, estávamos amarrados no pecado. O Senhor, por sua grande misericórdia, nos resgatou. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Será que você pode crer nas promessas do Senhor para a sua vida? Você crê na palavra do Senhor? Que Jesus morreu por você, que Ele ressuscitou por você, que Ele está sentado à direita de Deus, que Ele enviou o Espírito Santo, que estaria com você todos os dias da sua vida? Sabe, queridos, nesse salmo, o salmista diz assim: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso eu já falei aqui, já preguei muitas vezes. Pensa você andando no teu dia de luta e de dificuldade, você está lá naquela loucura, e a bondade e a misericórdia estão te seguindo. Você está subindo no ônibus, o ônibus está cheio, está aquele calor, você está indo para o teu trabalho, você está com raiva do teu patrão, você está ganhando pouco. Você olha para trás, bondade e misericórdia estão te seguindo. Você fala: Senhor, perdão, Senhor, pela minha ingratidão. Bondade e misericórdia estão me seguindo. Você tem um dia difícil com os teus filhos, você tem um dia de luta, de repente você se lembra: bondade e misericórdia estão me seguindo. Sabe, querido, bondade e misericórdia te seguirão. Sabe quando? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Você pode levantar suas mãos ao Senhor nessa manhã, começar a engrandecer o nome do Senhor. Eu quero que você comece a declarar em nome de Jesus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É disso que eu preciso do Senhor como meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Eu não terei falta de nada quando o Senhor é o meu pastor. Bondade e misericórdia estão comigo. Se eu passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Se o Senhor precisar usar a sua vara, eu estou pronto à sua correção. Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.